Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema forte e fraco polifuncional. Então, como é a curva de titulação, por exemplo, de um ácido diprótico ou triprótico titulado por NaOH ou uma base polifuncional titulada com HCl. Bom, para começo de conversa, nós já vamos utilizar direto o método invertido, porque o método clássico para um sistema polifuncional é muito complexo, são muitas etapas para se considerar e são muitas aproximações também. Então é muito mais interessante utilizar o método invertido, porque você não vai ter aproximação e vai ter a mesma complexidade do método invertido aplicado a outros sistemas, praticamente a mesma. Só vão ter mais termos aqui, porque são mais espécies. Então, essa titulação a gente está fazendo ácido fosfórico com NaOH, então com ácido triprótico, então nem estamos passando tudo de prótico, já vamos direto para o tri. Meu balanço de cargas vai ser dessa forma. Lembra, balanço de cargas é o quê? Somatório da concentração do íon vezes a carga do íon. Esse somatório dos íons positivos é igual aos íons negativos. Então, um dos íons positivos que a gente tem são sódio e H+. Tá? Já os íons negativos são todos esses aqui, são as espécies que advêm da ionização do ácido fosfórico e o íon hidroxila. Então, essa primeira, H2PO4-, de hidrogênio fosfato, tá? Como a carga dele é mais 1, multiplica por 1, que nem os outros carinhas aqui. Já o monohidrogênio fosfato, ele vai ser o quê? Ele tem a carga 2-. Então, ele vai ter que multiplicar aqui por 2 a concentração dele. Enquanto que o fosfato vai ter a carga 3-, então vamos multiplicar a concentração por 3. Tá? Vou isolar agora essas concentrações utilizando alguns parâmetros que eu já conheço, como as concentrações e os volumes das substâncias. Então, no caso do sódio, ele vai ser número de mols de sódio sobre o volume total. Isso a qualquer momento da titulação. Enquanto que o número de mols do sódio vai ser o quê? CbVb. E o volume total vai ser o quê? Va mais Vb. Lembrando que Cb é uma molaridade. Já o H2PO4-, então, primeiramente, você vai ter sempre o termo alfa-1. A qualquer momento da titulação, a concentração desse ácido, dessa espécie, vai ser a concentração analítica vezes o alfa-1. Tá? Só que aí eu tenho que levar em conta, né, que eu estou diluindo o meio ao longo da titulação, tá? Como adição titulante. Então, o que eu vou ter aqui? Concentração vai ser número de mols do hidrogênio fosfato sobre volume total. Número de mols vai ser o quê? Concentração vezes volume, só que eu vou ter que também multiplicar por alfa, tá? Por ser apenas uma das espécies presentes. Ou seja, vai ser concentração vezes alfa vezes volume sobre volume total. E aí os outros, aqui o hidrogênio fosfato, vai seguir essa mesma tendência. Tá? Só que agora é o alfa 2 e o fosfato com alfa 3. Pronto, tendo agora isso aqui em mente, eu vou substituir esses termos, né, que eu achei aqui na expressão, tá? Já está substituído. Conforme as outras reduções que a gente já fez para o método invertido. Depois eu multiplico por Va mais Vb, para assumir com esses denominadores. Pronto, vai ficar dessa forma. Depois eu vou fazer o quê? Vou fazer os chuveirinhos aqui, ó. Fica assim. A gente vai até que diminuir a letra para caber. Agora eu vou fazer o quê? Isolar Vb de um lado e Va do outro lado. Vai ficar assim. Ó, todos os Vbs estão aqui, ó, do lado esquerdo, todos os Vas do lado direito, tá? O ideal é você fazer isso de forma que você tenha o menor número possível de espécies com o sinal negativo, tá? Porque a expressão fica com menos sinais negativos no final, é mais fácil. Tá? Mas se você isolar ao contrário, passar os VBs para lá e os VAs para cá,
também vai dar certo, mas a expressão fica diferente, mas numericamente vai dar sempre a mesma coisa, tá? Então, como regra, assim, para a gente poder normalizar, o ideal é você ter o menor número possível de concentrações com um sinal negativo, para a gente achar a mesma coisa no final. Chego nessa etapa aqui, então eu faço o quê? Coloco o VB em evidência e o VA também. E aí, depois eu vou colocar também em evidência o CA. Ó, tá vendo o CA que ele repete todas as vezes aqui? Então, coloco CA em evidência, que aí fica bem enxuto. E chego à minha expressão final passando esse termo para o outro lado. Estou isolando o VB, que é o volume titulante. Sempre isolo o volume titulante. Tá? E essa fica a expressão final do meu método invertido para o ácido fosfórico. Bom, vamos ver então como é que fica a nossa curva de titulação para o ácido fosfórico utilizando o método invertido. Então, essa aqui foi a curva que eu fiz. E aí, a gente pode notar, primeiramente, a presença de 2 pontos de equivalência. A gente está acostumado a sempre ter um. Né? A gente pode ficar se perguntando, puxa, o ácido monoprótico tinha 1. O ácido prótico vai ter dois pontos de equivalência, triprótico, 2 pontos de equivalência? Talvez seja um pouquinho esquisito, né? E aí a gente vai ver por que é assim. Então, primeiramente, aqui no meu primeiro ponto de equivalência, o que vai estar acontecendo? Nesse ponto de equivalência, qual espécie que está predominando? O H2PO4-. Tá? Então, eu comecei aqui tendo, basicamente, H3PO4, para aqui, onde eu tenho, basicamente, H2PO4-. Tá? Então, nesse momento, essa foi a reação que aconteceu. O H3PO4 reagiu com o NaOH gerando H2PO4-. Então, a gente pode ver que em cada ponto de equivalência a gente tem a reação, né, em etapas. Né? A primeira ionização, depois a segunda, depois a terceira. A gente pode ver aqui que se a gente trabalhar com equivalente grama, o X do ácido fosfórico vai ser 1. Né? Porque ele só perdeu um H+. E aí eu posso calcular, por exemplo, o teor de ácido fosfórico usando só essa titulação no primeiro ponto de equivalência. Eu não preciso titular ele todo. Porque aqui eu tenho uma virada, né? Depois eu tenho um ponto de equivalência, então isso aqui é verdade. E aí quando eu usar essa expressão, eu tenho que ter a consciência de que o x é igual a 1. Ou simplesmente usar mols, tá? Como a reação é 1 para 1, número de mols de ácido fosfórico igual ao número de mols de NaOH. Então a titulação até aqui é suficiente para eu fazer uma dosagem. E o indicador? Se eu quero titular só até aqui, não quero titular o outro PE, eu preciso de um indicador de faixa ácida, tá? Porque o H2PO4- ainda é uma espécie com uma boa acidez, a gente vê pelo pKa. Tá? Então, como ele ainda tem essa acidez, né, o PE fica aqui na faixa de 4, quase 5. E aí eu posso usar, por exemplo, o verde de bromocresol, tá? Que tem um pKa 4,7, bem próximo do pH no PE1. Aqui é a faixa de virada dele, zona de viragem dele. E aí eu vou para o PE2. Então, no meu PE2, eu vou ter o que agora? Eu vou ter HPO4-2-. Nesse momento. Tá? Basicamente, esse vai ser o íon presente. Essa é a reação. Então, lembra que no PE2 eu gastei 40 ml, ou seja, eu vim do 0 ao 40. Então, teve a reação daqui para cá e daqui até o PE2. O X agora vai ser 2, porque foram 2 hidrogênios perdidos. Tá? Então, se eu usar a titulação até o PE2, eu vou ter que ter essa consciência de usar o X igual a 2. Se eu usar mols, eu vou ter que multiplicar o número de mols de ácido fosfórico por 2. Tá? O indicador agora já é de faixa básica, porque o HPO4-2- já é um ácido fraco. Tá? Então, agora, a minha virada aqui, ó, uma solução de HPO4-2- ela é mais básica do que ácida. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Porque o HPO4-2- é uma base mais forte do que é um ácido. Entendem?
Então, agora o meu PE aqui, ó, está numa faixa de pH quase 10. Eu posso usar o indicador timolftaleína. Tem um pKa de 9,9. E aí a gente vai para o terceiro PE. Cadê o terceiro PE? Ele devia estar aqui em 60 ml. Eu gastei 20 para o primeiro, mais 20 para o segundo, mais 20 para o terceiro. Mas ele não aparece. Por que isso acontece? Bom, tem uma regra. Se o ácido for muito fraco, o que é muito fraco? Normalmente o parâmetro que se aceita é pKa maior que 10 ou Ka menor que 10 a menos 10. Tá? O número de chave é 10. Se não tiver um pKa maior que 10, ele é tão fraco que mesmo com excesso de NaOH, ele não se ioniza completamente. Tá? E como consequência, a gente não consegue ver, né, esse ponto de equivalência, porque o ponto de equivalência se dá justamente quando você tem essa conversão completa de uma espécie para outra. Isso não acontece, né, quando o ácido é muito fraco. Então, eu posso estar aqui com 70 ml de base, que eu ainda vou ter HPO4 2- no meio de tão fraco que ele é. Ele tem um pK de 12. Tá? Então, basicamente, é isso que acontece. É por isso que a titulação do ácido fosfórico não tem um terceiro ponto de equivalência. Isso é muito comum para todos os ácidos, se não praticamente todos os ácidos tripróticos, tá? Você não vê um terceiro PE, é muito difícil você conseguir ver. Não é impossível, mas é raro, tá? No caso, o ácido fosfórico é o exemplo mais clássico. É aquele que vocês têm que saber tudo a respeito, né? Mas se você tiver um ácido arsênico, por exemplo, vai ser um comportamento bem parecido, só muda os pKas. Para exemplificar mais ainda essa questão do ácido ser muito fraco, eu trago aqui o exemplo do ácido ascórbico, tá? Que ele tem um Ka2 aqui, ó, menor que 10 a menos 10. Então, ele entra mais uma vez naquele caso de não gerar um ponto de equivalência justamente por ser um ácido muito fraco, tá? Então, nessa titulação aqui, por exemplo, de ácido ascórbico com NaOH, como que primeiramente eu calculo onde vai cair o meu ponto de equivalência, né? O volume do PE. Então, primeiro, PE1. No PE1 você vai ter o quê? Já posso trabalhar aqui com o número de mols. É interessante fazer essa abordagem, porque aqui o equivalente grama pode confundir um pouco, mas também dá para fazer. Então, posso falar o quê? Que no PE1 a reação vai ser 1 para 1. Tá? Então, o que eu posso dizer? Que o número de mols da base igual ao número de mols do ácido. O número de mols é molaridade vezes volume. Substituo os valores, o volume da base é o volume do PE e acho 10 ml. Tá? Quando chega no PE2, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser sempre verdadeiro. Tá? O volume no segundo PE ele vai ser o dobro do volume no primeiro. Tá? Então, se o primeiro é 10, o segundo é 20. Tem que ser. Porque todo o ácido que foi titulado no primeiro PE gerou um ácido que vai ser titulado no segundo. Então, é como se eu titulasse ele duas vezes. Tá? Então, tem que ser o dobro. Tá? Então, o PE1 10 e o segundo 20. Quando eu faço a minha titulação pelo método invertido, eu vejo aqui o primeiro PE em 10, lindo, maravilhoso, fantástico. E em 20 não tem nada. Igualzinho com o ácido fosfórico, tá? Confirmando aquela questão. Quando o Ka é muito pequeno, eu não vejo o segundo PE. Então, o ácido ascórbico diprótico só gera um ponto de equivalência. Bom, continuando aqui na minha dedução, na minha interpretação do gráfico, já falamos sobre os pontos de equivalência, né? A gente já viu aqui, ó, que aqui nessa região eu vou ter 100% mais ou menos de H2PO4 menos. Aqui eu vou ter mais ou menos 100% de HPO4 2 menos. Isso aqui é 1%. Vamos falar agora sobre os pontos médios, né? Então, eu tenho o primeiro ponto médio aqui, PM1, tá? E olhando aqui, ó, no meu canto direito, o que acontece no PM1? Como sempre, no ponto médio, o volume de titulante é metade do ponto de equivalência. Ponto de equivalência em 20, ponto médio em 10. E aí, o que eu vou ter? Alfa 0 igual a alfa 1, que é igual a 0,5. Então, no ponto médio, o que aconteceu? Eu titulei metade do ácido fosfórico. Esqueci aqui, ó.
Aqui tinha 100% de H3PO4. No ponto médio, eu estudei metade disso e essa metade virou isso. Então, eu vou ter o quê? 50% de H3PO4, que sobrou, 50% de H2PO4 menos. Então, a concentração deles vão ser iguais, logo também serão os alfas, enquanto que as outras espécies ainda não começaram a se formar. E aí, o que vai acontecer? A concentração deles são iguais, como eu falei, e quando eu substituo isso lá na expressão do Ka, vai dar o quê? H mais igual a Ka1, que nem lá no ácido fraco monoprótico que a gente fez e que nem o gráfico de especiação que a gente fez na última explicação sobre especiação, tá? pH igual a pK1. E a gente vê aqui, ó, pH, volume na metade do PE. Quando passa aqui para o pH, quando lê o pH, está mais ou menos aqui em 2,15, que é o valor do pKa1. Tá? Naturalmente, no PM2, eu vou ter algo semelhante. Tá? Então, o que vai acontecer? No segundo ponto médio, que é aqui ó, em 30 ml, qual é o meu volume? Aí o volume eu tenho que tomar cuidado. Não é simplesmente metade do volume do segundo PE. O segundo PE é em 40, a metade seria 20, que é o primeiro PE. Né? Então, não é na metade do PE2. É na metade do caminho do PE1 para o PE2. Então, até aqui na média dos dois volumes. Ó. Por quê? Porque aqui eu tinha 100% de H2PO4-. Para eu chegar em 100% do HPO4-, eu tenho que andar mais 20 ml. Tá? Para eu chegar na metade do caminho, eu tenho que andar mais 10. Tá? Então, qual é a metade do caminho? 50% de HPO4-, 50% de H2PO4-. O volume ele vai ser o quê? A média dos dois PEs. VPE1 mais VPE2 sobre 2. Tá? PE1, 20. Ponto médio 2, 30. PE2, 40. Tá? E aí, mais uma vez, agora o alfa 1 e alfa 2 vão ser iguais. E o meu pH vai ser igual a pKa2. Então, quando eu leio aqui, ó, tá mais ou menos mesmo 7,2 o pH, que é o pKa2. E eu consigo ver um terceiro ponto médio aqui, embora não veja um terceiro ponto de equivalência, tá? A curva está cortada para a gente visualizar melhor, mas ela continuou que nem na outra, até 60 e poucos ml, não tem ponto de equivalência 3. Tá? É a mesma titulação. Então, aqui no meu PM3 vai ser onde? Em 50. Né? Porque o terceiro PE deveria ser em 60. 40 mais 60 sobre 2 vai dar 50. Tá? E aí o pKa deveria ser igual ao pH. Tá? Mas não fica tão igual. Tá? Aqui é a fórmula. Não fica tão igual, fica aproximadamente igual. Tá? Isso acontece justamente por causa da não ionização completa do HPO4-, por ele ser muito fraco, mas fica parecido, serve apenas para uma estimativa, tá? Atentem aqui ao aproximado. Então, não dá para levar ao pé da letra esse aqui. Bom, na verdade, quando a gente trabalha com ácidos polipróticos, a variedade de substâncias é muito grande. Então, você pode ter um diprótico, um ácido diprótico, um ácido triprótico, uma base difuncional, uma base trifuncional. Você pode ter um sal, né, com 2 etapas de titulação, com 3 etapas. Então, na verdade, o método invertido, você vai ter que deduzir caso a caso. Né? E agora, só para exemplificar essa variedade, eu vou fazer com vocês, rapidamente, o método invertido para titulação de carbonato com HCl. Então, estou trabalhando com um sal. Esse sal ele atua como uma base, que é titulado como um ácido. E aí, como é que fica? Balanço de cargas, tá? Nada de novo aqui. Sempre cuidado aqui, carbonato tem carga 2-, tem que multiplicar por 2. E aí eu tenho cloreto, que vem do HCl, e sódio, que vem do carbonato. Tem esses dois íons espectadores. Tá? Então, a concentração de cloreto vai ser o número de mol de HCl sobre o volume total, como sempre a gente trabalha. O sódio já é um pouquinho diferente. Então, o que acontece? Se eu tenho uma certa concentração de carbonato de sódio, tipo 0,1 molar,
Quando ele se dissocia, ele gera, cada mol de carbonato gera 2 mol de sódio. E aí a concentração do sódio vai ser o quê? O dobro, 0,2 molar. Tá? Então, na verdade, aqui no caso do sódio, não é simplesmente CbVb sobre Va mais Vb. Tem que multiplicar por 2. Tá? Porque a concentração do sódio é 2 vezes a do carbonato. Tá? Do carbonato de sódio. Então, vai ficar o quê? 2CbVb sobre Va mais Vb. Então, primeira particularidade. Bicarbonato, agora vai entrar o termo alfa 1. Tá? Lembrando que, embora eu esteja com uma base, né, quando eu estudo os meus CAIs, eu estou considerando o quê? Que esse aqui é o alfa 1, estou trabalhando no sentido do ácido. H+, mais bicarbonato. E bicarbonato dando H+, mais carbonato. Então, eu estou sempre considerando dessa forma, que esse aqui é o Ka1, esse aqui é o Ka2, tá? Esse aqui é a espécie alfa 1, esse aqui é a espécie alfa 0 e esse aqui é a espécie alfa 2. Tá? É nesse sentido, porque eu posso ver também como se fosse a base carbonato virando bicarbonato. Aí fica tudo ao contrário. Então, eu tenho que pontuar aqui qual é o meu sistema, tá bom? Né? Se eu visse com uma base, esse aqui seria o alfa 0, né? A base totalmente desprotonada. Então, não estou vendo como base, estou vendo como no sentido do ácido, tá? Que fica mais fácil de trabalhar. E aí o carbonato vai ser o alfa 2. E aí eu deixo para vocês, quem quiser, fazer a dedução da equação master, que ela vai ficar desta forma, tá? Então já muda um pouquinho a cara, principalmente nessa parte aqui. Por isso que é importante entender como faz, para você poder fazer para cada caso. E aí a curva de titulação do carbonato de sódio, tá? Então, o meu pKa1, 6,35, pKa2, 10,33. Tá? Em relação aos Kbs, também deixando aqui os Kbs registrados, tá? E é aqui, ó. Primeiro ponto médio. Primeiro ponto médio, como eu estou com uma base, tem que tomar cuidado com o POH, que vai ser igual ao pKb1, tá? Porque a base começa carbonato, vira bicarbonato. Essa é a equação do pKb1. Eu tenho ela aqui, ó. Só que a equação do pKb1, né, é essa aqui, ó, que eu estou falando, ó. Esse é o pKb1, é o que está acontecendo, não é? Carbonato virando bicarbonato, Kb1, tá? Isso também acontece no Ka2, bicarbonato virando carbonato, só o sentido contrário, tá? Então, como é a base, inverte a ordem. Ao invés de pH ser igual a pK1, pH é igual a pK2 primeiro, tá? POH que é igual a pKb1. Só que a gente não faz o gráfico em relação ao POH nunca, a gente faz em relação ao pH. Então, primeiro vai ser o Ka2, ó, 10,33. Está batendo aqui, ó, com o pKa2. Tá? Então, muito cuidado aqui com a base. pH é igual a pKa2 primeiro, pKa1 depois. Ó, PM2, POH é igual a pKb2, pH é igual a pKa1. Aqui as expressões, ó. No segundo ponto de equivalência é o equilíbrio que eu estou tendo é ácido carbônico com bicarbonato, tá? Que é o equilíbrio do Ka1. Então, o pK1 vem depois, no segundo ponto médio, tá? Com relação aqui ainda aos indicadores, ó, para o primeiro ponto de equivalência, eu posso usar um indicador de faixa básica, primeiro, como a fenolftalina, e para o PE2, um indicador de faixa ácida, como o alaranjado de metila. Ao contrário ali do ácido. Caso você queira escolher um indicador para uma titulação, você pode usar essas expressões. São expressões aproximadas, elas têm algumas aproximações contidas. Tá? Não vou fazer dedução porque ela é um pouco complicada. Só estou deixando aqui mesmo para registro, para caso você queira consultar. Então, você pode estimar o pH no primeiro ponto de equivalência de um ácido por essa fórmula e no segundo ponto de equivalência por esta fórmula. Enquanto que para a base, tem aqui também as fórmulas, né? Meio que inverte um pouquinho a situação. Vamos fazer agora um exemplo, tá?
principalmente sobre essa parte dos indicadores, de qual PE eu estou titulando, como é que eu faço a conta disso, etc. Então, nesse exercício, a gente tem massas de uma amostra de ácido oxálico, que é o ácido etanodioico, um ácido diprótico, foram pesados por diferença em Erlenmeyer, dissolvidas em água e analisadas com titulação com NaOH padronizado, usando diferentes indicadores. Os dados estão na tabela. Tá? Então, coloquei os dados aqui. Calcule o teor de ácido oxálico na amostra pela titulação 1, depois pela titulação 2 e a discrepância das análises. Então, frisando, né, mais uma vez, que eu não preciso titular o ácido todo. Né? Eu posso titular primeiro só o primeiro ponto de equivalência ou titular até o segundo. É a minha escolha. Tá bom? Então, eu fiz duas titulações aqui, com dois indicadores diferentes, e vou obter um teor de ácido oxálico através de cada titulação. Tá bom? Elas são análises independentes. Eu poderia ter feito só a 1 ou só a 2. Eu fazer as duas foi uma escolha. Então, primeiro, letra A. Pela titulação 1. Então, eu estou titulando um ácido. Tá? Eu usei um indicador de faixa básica. Olha aqui, violeta de metacresol, pKa ácido. Tá? Então, essa é a minha titulação. Se eu usei faixa básica, então eu titulei totalmente. Ele passou de um ácido, passou pelo primeiro PE, que ainda é ácido, chegou no segundo PE, que aí eu já estou numa faixa básica. Então, eu tenho que utilizar. Então, essa é a titulação total. Esse é um termo também importante de saber. Tá? Quando você titula todos os pontos de equivalência, se chama de titulação total. Tá? Então, a minha 1 é a total. Se é a total, essa é a minha expressão. Ele vai reagir com 2 NaOH, formando o íon bivalente. Número de eggs de um igual ao número de eggs do outro. Tá? Como eu quero uma porcentagem, né, eu tenho uma massa ali de ácido oxálico, já vou substituir por massa sobre egg. E o NaOH, como eu tenho a normalidade, eu vou substituir por NV. O egg do meu ácido oxálico vai ser o quê? Massa molar dividido por X. Como ele perdeu 2H+, o X é 2. Massa molar está aqui, 90,03. Sobre 2, deu 45. Substituindo todos os valores, tá? Estou na titulação 1. Acho que a massa de ácido oxálico é essa aí, 0,057. Faço a porcentagem. E acho aqui 34,67%. Essa é a resposta do item A. Vamos fazer agora a titulação 2, o item B. Então, na titulação 2, eu usei um indicador de faixa ácida. Então, não titulei totalmente meu ácido. Tá? Então, é o que a gente chama de titulação parcial. Tá bom? Então, o que aconteceu? Só um hidrogênio se foi. Então, o X vai ser 1 do ácido oxálico. Essa parte é igual, né? O que vai mudar é aqui, o cálculo do equivalente de grama. Basicamente é isso que muda, o resto é tudo igual, tá bom? Então agora o equivalente de grama vai ser 90,03. Massa de ácido oxálico sobre egg igual a NV, substitui os valores. Achei a massa. Tá, agora perceba aqui que apesar do meu volume ter ficado igual aqui, ó, a massa da amostra aumentou. Tá? Por isso até que o volume ficou igual. Se tivesse mantido a massa, o volume teria dado mais ou menos a metade. Acho a minha porcentagem de 37,28. E agora eu vou calcular a discrepância. Tá? Então, a diferença entre as duas vai dar para Z%, que é a minha discrepância, assim como uma das duas, exatamente, dá para 100%. Usei a segunda, a letra B, deu 7,25% de discrepância. Ah, mas e se eu usar aqui, ó, se eu usar nesse ponto aqui, se eu usar a outra, também é aceito. Tanto faz as formas que você usar, geralmente a variação é pequena, tá? Mas para fins práticos as duas formas são aceitas, tá bom? Embora os valores sejam diferentes, eu sou obrigado a aceitar qualquer uma das suas escolhas. Finalizando, ácidos bases polifuncionais, que já é bem complicadinha, mas tem uma coisa mais complicada, que é a titulação de misturas de ácidos e bases, que vai ser o tema da próxima aula. Um abraço a todos.